cliente. Então aqui sim é um pouquinho mais, digamos, delicado em si a configuração, até depois o Jean vai estar passando aí qual é o link para vocês acompanharem quais os provedores que a gente utiliza, né? Qual é o primeiro passo da nota de serviço? Ir lá em configurações. Aqui em configurações eu vou trazer algumas questões gerais do web service, números, série, tributos e assim por diante. Então isso tudo ela tem que ser verificado diretamente com a prefeitura da cidade. A gente sabe que existe muita falta de informação em alguns locais, que a pessoa não sabe o que é a exigibilidade de ICS, qual é o regime de tributação. Ah, mas a minha empresa ela é do Simples Nacional, mas ela é do Simples Nacional para o ICMS. Para a questão de serviço ela pode ser diferente. Então isso é bem importante conferir sempre com o contador, com a prefeitura e assim por diante. E mesmo assim existem casos que a própria prefeitura não sabe indicar qual é o campo específico e aí a gente indica orientar diretamente com o provedor. A ideia é sempre conferir qual é o provedor que a cidade utiliza e aí sim fazer a configuração de acordo com os dados que eles passaram. Então aqui a gente tem o que? A exigibilidade do ICS, regime de tributação, código de tributação do município, se ele é incentivador cultural, tem uma questão para alguns provedores que a gente envia o KNAI zerado, né? Então, lembrando que ele é preenchido lá nos dados da empresa. E aqui também temos o item da lista de serviço. Então, aqui é definido qual é o código do item que tu está prestando lá no município também, né? Temos o web service, que é usuário, senha, a frase secreta, dependendo do provedor aí que eu tenho, ele vai ter essa informação ou não, né? E se ele está em produção ou homologação, no caso. Seguindo aqui, a gente tem o padrão nacional. Então, para o caso do MEI, que é obrigatório utilizar já para o padrão nacional, eu habilito aqui e ele já emite diretamente lá para o provedor nacional. Então, a única questão que eu preciso fazer é marcar. E se eu não tiver marcado, o que ele vai fazer? Ele vai consultar lá no meu emitente qual é a minha cidade, qual é o provedor que a minha cidade utiliza. Até depois o Jean vai repassar ali o endereço certinho, até não sei se o Jean quer mandar no chat aí também depois, isso, né? Só mandar no chat, mas só para comentar, então aproveitando, né? O link é nfse.zepos.com.br. Então vocês podem consultar a lista de provedores disponíveis e também fazer a consulta pela cidade. Atende a muitas cidades aí, então é só acessar o site, ele tem um botão lá embaixo, né? Consulta sua cidade, exatamente. E aí você pode consultar, ele tem um campo de pesquisa, pode consultar se a cidade está disponível ali. E aí uma questão importante, os provedores que a gente atende, hoje eles são todos dessa lista. Então, eu pesquisei a minha cidade aqui, mas ela não tem qual é o provedor. Confirma lá na prefeitura qual é o provedor e confere se ele não está apresentando aqui, tá? Aparentemente, são todos os provedores que a gente tem hoje, então é difícil ter algum que a gente não esteja atendendo. O que pode ocorrer de uma questão para outra? Existem casos, o mesmo provedor, cidades diferentes têm tratamentos diferentes. Então, por exemplo, eu vou utilizar o exemplo aqui de Concórdia e de Florianópolis. Eles usam o mesmo provedor, mas tem situações que são diferentes para Florianópolis comparado com Concórdia. Vai ter casos que a gente vai precisar fazer ajuste ou alterações referente ao próprio provedor. Aí, nesse caso, qual é o processo? Entrar em contato com o suporte técnico, passar quais são as informações que tu tem configurado, de preferência, se tiver as informações certificado, tudo isso que a gente consiga replicar aqui, é mais fácil da gente identificar, tá? Então, por exemplo, teve um caso que a gente identificou alguns dias atrás, que era o e-mail do cliente, ele era limitado a uma quantidade de caracteres, para uma cidade e para outra não, e acabava dando problema lá na hora da emissão com um cliente específico. Então tem casos que é bem importante a gente conseguir replicar aqui para identificar o que é, né? Seguindo aqui então, série, número, vou definir também o número da próxima, RPS, o lote, está ativo ou não, né? E também a questão dos tributos que eu posso definir aqui também. Então tem a alíquota de R, CSLL, INSS e assim por diante. E se eu quero subtrair esses tributos ou não lá do total da minha nota fiscal, né? Então, feita a configuração, tem as opções de naturezas também, né? Então, vale lembrar que as naturezas elas são diferentes da NFE.
existem naturezas com códigos específicos aqui que eu tenho que definir. Então, o código da natureza é 1, a descrição eu posso informar de acordo com o que a prefeitura me indicar, né? Mas não são CFLPs como é na NFE, né? É um pouquinho diferente. E tenho também as tributações, que as tributações sim, elas são referentes às taxas, né? A única questão é que eu não tenho o ICMS aqui, eu tenho só a base do ISS, qual é a minha alíquota de CSS também, tá? Então, feita essa configuração aqui, aí sim eu posso ir lá na minha nota fiscal para cadastrar. Então, vocês podem ver, da mesma forma que a NFE e a NFCE, segue o mesmo padrão. A diferença, não tem uma tabela de preço aqui na nota de serviço, tá? Mas eu tenho a opção de importar a minha ordem de serviço por aqui. Então, eu posso fazer a importação e ele vai fazer o quê? Vai importar somente os serviços que eu tenho nessa ordem de serviço que eu tá fazendo a importação. Vou informar aqui minha natureza, o cliente, a ART, o número interno, RPS, código da obra, de acordo com o que o cliente precisa informar lá também, né? A incidência, se é o tomador ou prestador, e aí aqui eu informo qual é o tomador desse serviço. Então, lembrando que aqui o tomador ele é o meu cadastro de cliente lá em si. Vou indicar aqui o meu serviço, aqui ele já vai trazer o meu código que eu tenho configurado lá naquela configuração, mas eu posso estar fazendo a alteração. Então, porventura, se eu presto 99% é um tipo de serviço, mas em alguns casos eu mudo, eu posso vir aqui e mudar esse código que ele já faz também a alteração. Vou informar qual é o meu serviço que tem cadastrado lá no meus cadastros, a quantidade, valor unitário e assim por diante também. Então, nos cálculos dos impostos, podem ver que é um pouquinho diferente, ele já traz as informações aqui de exigibilidade de ISS, o responsável pela retenção, o local da prestação de serviço, se é retido ou não, e aqui ele vai trazer a base e o valor de COFINS, PIS, INSS e assim por diante. Então tem as outras retenções, o desconto e o restante das informações aqui da forma de pagamento, ela segue o mesmo padrão também. As informações adicionais e aí depois disso eu só transmito a minha nota aqui e já vai gerar em tela aqui de acordo com o que é o provedor. Então tem provedores que podem ir para a fila lá, então demora um pouco para ter o retorno, mas enfim ela vai trazer aqui na listagem de notas de serviço, fazendo as operações de acordo com o que eu preciso alimentar aqui também, né? É isso aí, só lembrando então que a NFSA no Zé está atende tanto ao padrão nacional, né, é obrigatório hoje para MEI, quanto para prefeituras, né, e aí vocês podem consultar se a cidade ou o padrão, o provedor é atendido pelo link que eu passei. O pessoal também deixou aqui, tá nos comentários, no chat, foi deixado o link para consulta.